Dr. Sebastian Gorka, obrigado por estar aqui conosco. Primeiramente, você está em Israel, provavelmente participando da Conferência Anual de Contra-Terrorismo. Conte mais sobre a viagem e seus objetivos em Israel. Já estive aqui várias vezes, é ótimo voltar. Infelizmente, eu não estive aqui desde antes da tragédia de 7 de outubro. Vim aqui com 300 ouvintes do meu programa de rádio, foi uma viagem incrível. Eu voltei aqui por 2 motivos. Fui convidado, junto com meu chefe, o assessor interino de Segurança Nacional, o secretário Rubio, para estar na inauguração, abertura do Caminho do Peregrino. Eu tive uma prévia 2 anos atrás e meu bom amigo Zev me disse: se você estiver assistindo, Zev, eu não acreditei quando você disse que me trariam de volta para a abertura oficial desse sítio arqueológico absolutamente incrível. E eu disse, claro, claro. Bem, estou de volta para a abertura que aconteceu no início desta semana, em uma função um pouco diferente, não como pessoa da mídia, mas com Marco, secretário Rubio, ouvindo seu discurso incrível, o discurso incrível do primeiro-ministro Netanyahu e o discurso igualmente incrível feito pelo embaixador Micah Hakabi, um bom amigo meu. Então, esse foi o começo da semana. E depois, por mais de 4 anos, por causa de como a administração Biden foi desastrosa, não tivemos o que chamamos de diálogo contra terrorismo, as negociações bilaterais de alto nível sobre contra-terrorismo com nossos amigos do governo israelense. Então, com meus colegas do Departamento de Estado, viemos aqui com uma grande delegação e passamos os últimos 3 dias em discussões incríveis, discussões confidenciais sobre como derrotar o jihadismo global, como derrotar o Hamas, como trazer de volta todos os nossos reféns americanos e israelenses à ameaça contínua do Irã. Minha equipe foi levada pelas forças de defesa de Israel, pelo pessoal incrível do Ministério das Relações Exteriores de Israel, até a fronteira com as colinas de Golã. Nós olhamos para a Síria, nós olhamos para o Líbano. Foi uma experiência muito emocionante ver a ameaça a Israel com os próprios olhos, não apenas em um mapa ou lendo um relatório de inteligência. Então, estávamos aqui para o evento incrível, a inauguração do Caminho dos Peregrinos, e depois para um trabalho muito sério sobre temas muito sérios com o nosso melhor amigo no Oriente Médio. E desculpe, tenho que dizer sobre o que você mencionou, Boaz Ganor é meu amigo há mais de 20 anos. Então, terminei tudo hoje fazendo um discurso no evento incrível dele, na Conferência Internacional de Contra-Terrorismo de Herzliya. Então é isso, uma semana muito cheia, Desculpe, pode continuar. Por favor. Não, eu ia dizer, estamos em um período entre 11 de setembro e 7 de outubro, 2 datas marcadas pela infâmia. Mas em termos da ameaça ao próprio território nacional, não falando especificamente de Israel, mas do chamado para globalizar a intifada. Já vimos violência nas ruas americanas por parte dos Hamasniks e seus apoiadores. Qual é o nível de preocupação do seu escritório, da Casa Branca, sobre um ataque em maior escala do Hamas e seus semelhantes ao território americano? Bem, a triste verdade é, e eu gostei dessa expressão, vou usá-la, os Hamasniks. Nós herdamos um mundo em chamas sob a liderança ineficaz do governo Biden-Harris, seja literalmente dando bilhões de dólares ao Irã, seja abrindo nossa fronteira sul para que dezenas de milhões de ilegais pudessem entrar, ou seja, pela vergonhosa e desastrosa rendição do Afeganistão de volta às mãos das pessoas que deram apoio e abrigo a Bin Laden, o arquiteto original do 11 de setembro. Nós herdamos uma situação de ameaça muito séria quando chegamos à Casa Branca, mas eu tenho uma boa notícia. No 8º dia do governo, isso agora está desclassificado. Nós iniciamos uma ação contra um líder do Estado Islâmico do Iraque e da Síria na Somália. Quando o presidente nos deu autoridade para matar aquele homem, ele também nos fez voltar, nos trouxe de volta as regras de engajamento da primeira administração Trump, pelas quais nossos operadores de elite, a comunidade de inteligência e o Departamento de Guerra estavam implorando.
E, como resultado dessa reversão, isso significa que você não precisa pedir permissão ao presidente. Você não precisa pedir ao Conselheiro de Segurança Nacional. Se você é um comandante de combate e vê um jihadista líder, pode tomar a decisão de matá-lo. Como resultado disso, desde 20 de janeiro, neutralizamos quase 400 jihadistas importantes. Isso exclui todos os terroristas que matamos durante nossa campanha no Iêmen contra os Houthis. Então, de forma muito simples, estamos de volta ao combate ao terrorismo e estamos lidando com a ameaça agora mesmo com pessoas incríveis como o Czar da Fronteira, meu amigo Tom Homan, o conselheiro de Segurança Interna, Stephen Miller, uma força da natureza, o secretário-nome do Departamento de Segurança Interna. Então, a situação estava ruim, mas estamos consertando isso todos os dias. Quero voltar a falar do Oriente Médio por um momento aqui. O governo Trump investiu um enorme capital ao dar credibilidade ao presidente sírio Ahmed al-Shara, tentando construir esse relacionamento com o levantamento das sanções. Shara participará e discursará na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em Nova York. Essa é uma pessoa que, até muito recentemente, era ele próprio considerado um terrorista designado. Obviamente, Israel tem suas preocupações sobre a liderança dele na Síria. Como especialista no assunto, como você diferencia alguém que estava apenas na lista de alguém a quem você pode dizer: estamos colocando um país, estamos colocando essencialmente a segurança de uma região nas suas mãos? Como essa decisão foi tomada? Bem, veja, o presidente é o mestre na arte de negociar. Se você não leu esse livro, não importa se gosta dele como os 80 milhões de americanos que votaram nele ou não. Você precisa entender como esse homem se tornou um dos bilionários mais bem-sucedidos. Isso se deve às suas habilidades de negociação e por viver no mundo real. O que houve na Síria? Vou ser claro, disse isso em todas as reuniões com colegas israelenses esta semana. Começo com um ponto. Eu digo, em primeiro lugar, nós lamentamos com vocês pela maior perda de vidas desde a Shoah, que ocorreu em 7 de outubro. Queremos que vocês destruam e salguem a terra sobre os túmulos de cada pessoa responsável por aquele massacre de homens, mulheres e crianças. Mas também digo obrigado, obrigado, obrigado pelo que vocês fizeram como nação, pelo que as forças de defesa de Israel fizeram para redesenhar o cenário geopolítico do Oriente Médio, provavelmente pelos próximos 50 a 100 anos. Não apenas a Operação Leão Ascendente, mas o que vocês fizeram para garantir que o Irã não controle mais a Síria. Eu sei quem é Julani, eu sei quem é Shah. Mas há jihadistas agora mesmo na Síria tentando matá-lo, que querem dizer que, bem, você sabe, você é um traidor. Você não é um jihadista, esse é um critério interessante. Mas estamos muito felizes que o Irã não possa mais usar a Síria como fazia sob Assad para reabastecer seus aliados. Mas assim como o presidente, todo mundo no Conselho de Segurança Nacional vive no mundo real. E sabemos que isso não será fácil. Temos elementos constituintes que sofreram, que foram massacrados. Os cristãos com o atentado à igreja, os alauítas, Latakia, os drusos também. Sabemos que a Síria não vai funcionar, não vai avançar além do levantamento das sanções até que cada comunidade confessional constituinte esteja segura e não haja mais massacres. Parte disso vai muito além do presidente interino da Síria e tem muito a ver com os outros países da região. A Turquia está interessada, a Arábia Saudita está interessada. Israel, especialmente no sul, e com a comunidade drusa, os curdos no norte. Esses são todos influências significativas sobre a Síria. A mensagem do presidente é muito, muito clara para Damasco. Você recebeu a maior oportunidade da sua vida. Agora é hora de nos mostrar do que você é capaz. Tem havido um esforço bipartidário crescente no Congresso e a Casa Branca também sinalizou a abertura para isso, de designar a Irmandade Muçulmana como uma organização terrorista estrangeira. Já foram designados assim em muitos lugares do Oriente Médio. Um lugar onde isso aconteceu é um lugar onde as coisas ficaram um pouco mais complicadas na última semana, e esse lugar é o Catar.
Quais seriam as consequências para os Estados Unidos ao designar a Irmandade Muçulmana em termos de seu relacionamento com o Catar daqui para frente? Bem, a outra nação que também não designou a Irmandade, e essa nação é Israel. Acho que já passou da hora de Israel fazer isso também, e acredito que algumas pessoas estão analisando isso neste momento. Olha, não vou focar na reação de um país específico, vou apenas dizer o seguinte: a Irmandade Muçulmana da Ikhwan Muslimin é o avô da Jihad moderna. Ela tem o mesmo código genético de todas as ameaças que Israel enfrenta, todas as ameaças que os Estados Unidos enfrentam, seja sunita ou xiita. Hassan al-Banna, Syed Qutb, essas pessoas forneceram as justificativas intelectuais e teológicas para o Hamas. A carta de fundação do Hamas, em 1982, declara, no segundo parágrafo, que somos um capítulo da Ikhwan Muslimi, seja a Al-Qaeda, Hamas, Estado Islâmico do Iraque e da Síria, Al-Nusra. Todos esses são feitos do mesmo tecido que a Irmandade. Se e quando nós designarmos isso, quando o presidente tomar essa decisão, todo o país da região, todo o país do mundo terá que tomar uma decisão. Nós apoiamos isso? E então demonstramos nosso entendimento de onde vem o jihadismo salafista moderno, ou não apoiamos isso e arcamos com as consequências quando se trata das relações com os Estados Unidos e o homem mais poderoso do mundo e o presidente mais influente da era moderna? Acho que, se você é uma nação racional, não importa se você é Vanuatu ou se você é a Grã-Bretanha, é do seu interesse querer cooperar e seguir na mesma direção que o presidente Trump e os Estados Unidos. E nós temos uma mensagem muito simples. 8 anos atrás, quando estávamos no governo Trump, quando o presidente fez aquele discurso seminal no Hejaz para os chefes de Estado de 42 nações muçulmanas e árabes, ele falou de forma muito direta. Ele disse: vocês precisam arrancar o jihadismo de suas mesquitas. Vocês precisam tirar os jihadistas das ruas dos seus países. Não posso dizer depois quantos muçulmanos, quantos árabes da região disseram obrigado, obrigado, obrigado. Diga ao presidente Trump, essa é a linguagem direta que estávamos esperando, que nos ajuda a fazer o que a Jordânia fez recentemente, que foi designar a Irmandade como os Emirados fizeram, como a Síria fez lá nos anos 1970. Então estamos aqui para falar a verdade aos nossos amigos e juntos avançar para o próximo nível. 8 anos atrás, a mensagem do presidente era segurança, segurança, segurança. Eu vou esmagar o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, e foi o que ele fez. O califado desapareceu. Vamos trabalhar juntos para combater a Al-Qaeda e outros grupos ameaçadores. A nova mensagem dele, quando viajou recentemente ao Oriente Médio, foi: é hora de passar da segurança para a prosperidade. Como o presidente adora dizer em toda a coletiva de imprensa, somos a nação mais quente do mundo hoje. Hoje mesmo eu estava lendo sobre outra empresa que decidiu investir bilhões de dólares na América. Todas essas empresas que estão dizendo: não, nós não vamos explorar trabalho escravo na China, nós não vamos roubar empregos americanos construindo fábricas no México. Nós somos o ingresso mais disputado do mundo. Vocês querem fazer parte disso, Bélgica? Vocês querem fazer parte disso, Catar? É uma escolha muito simples. Vamos passar da segurança para a prosperidade juntos. Recentemente, a Casa Branca assinou uma ordem executiva designando ou criando esse mecanismo para patrocinadores estatais de pessoas detidas injustamente. Eu sei que o seu escritório esteve envolvido nesse esforço específico. Parece que isso deu frutos quase imediatamente com a libertação de Elizabeth Zurkov de uma milícia apoiada pelo Irã no Iraque nos últimos dias. Existe uma ligação direta entre essa ordem executiva e a libertação de Zurkov? Qualquer um com cérebro consegue fazer isso. Eu estava no Salão Oval, um dos pontos altos da minha carreira nos últimos 8 meses na Casa Branca, ao lado do presidente, ao lado de um dos membros da minha equipe da diretoria de contra-terrorismo, ao lado do incrível Adam Bola, um dos nossos incansáveis enviados, como Steve Witkoff, como Rick Grinnell, que libertaram, veja só, 72 americanos do cativeiro só nos últimos meses.
E estávamos lá no Salão Oval, na frente das câmeras de televisão, para o presidente assinar aquela ordem executiva que diz que não estamos apenas indo atrás de organizações terroristas e designando os cartéis ou os grupos de milícias iraquianos. Agora, usaremos as ferramentas de designação de terroristas contra países, contra governos que detêm injustamente nossos cidadãos como moeda de troca, como peões em seu jogo geopolítico de disputa de poder. E em questão de dias, o presidente assina aquela ordem executiva e um caso em que eu estava trabalhando daquela pesquisadora, a senhora Tsurkov, ela é libertada graças ao trabalho incrível dos nossos enviados, mas principalmente por causa daquela coletiva de imprensa no Salão Oval com o presidente Trump, onde ele simplesmente disse ao mundo: vocês foram avisados. Em relação ao 7 de outubro, temos o aniversário se aproximando. Há muito o que aprender com o que Israel fez militarmente desde 7 de outubro. A decapitação da estrutura de comando do Hezbollah, o mesmo com os Houthis, a infiltração no Irã. Também há muito o que aprender com as falhas que levaram ao 7 de outubro e algumas das ideias pré-concebidas que resultaram em avisos de inteligência perdidos e coisas desse tipo. Nas suas conversas, discussões com seus colegas israelenses, com colegas da região, quais são as grandes lições a serem aprendidas do período anterior ao 7 de outubro até o momento atual em termos de contra-terrorismo e para onde isso vai a partir daqui? Excelente pergunta, realmente uma excelente pergunta. Preciso elogiar meus interlocutores, membros seniores das Forças de Defesa de Israel e da inteligência, que foram muito francos e honestos comigo, pois compartilham do meu diagnóstico. Eu não sou israelense, mas dei minha opinião depois de estudar o jihadismo por mais de um quarto de século. Acho que muitas pessoas influentes de farda, muitas pessoas influentes de terno, diagnosticaram erroneamente a natureza do Hamas. Eles tomaram uma decisão e disseram: isso não é a Jihad Islâmica Palestina, isso não é o Hezbollah. Isso é uma organização política e existe uma resolução política. Existe um acordo a ser feito com o Hamas. E eles estavam errados. Porque, como disse o grande Simon Wiesenthal, quando um grupo de pessoas, nesse caso os nazistas, repetidamente diz: nós vamos matar vocês, mais cedo ou mais tarde você deve ouvi-los e levá-los a sério. Meu primeiro livro, Derrotando o Jihad, que foi o que me levou à Casa Branca há 8 anos, tinha uma mensagem muito simples, uma mensagem que tem quase 3.000 anos, que não vem de um homem branco, nem de um judeu, nem de um cristão, mas vem de Sun Tzu. Se você deseja ter vitória na guerra, deve saber quem você é e pelo que está lutando. Mas você também deve saber quem é o inimigo e no que ele acredita. Hamas é uma organização jihadista salafista comprometida com a subjugação ou o extermínio de todo judeu, todo cristão e todo apóstata. Isso não pode ser simplesmente ignorado. Meu argumento, e o que compartilhei com meus amigos israelenses, e agora eles entendem, é que mesmo quando você é muito bom em matar terroristas, você é muito bom em matar terroristas. Somos excelentes. Eliminamos qualquer terrorista no mundo em até 72 horas se o presidente ordenar. Se tivermos as coordenadas, nós vamos te encontrar. Mas mesmo que a gente possa te matar, se o grupo tiver uma ideologia poderosa que permita recrutar 6 substitutos para cada jihadista que você matou, isso vira uma máquina perpétua. Chamamos isso de cortar a grama. Minha opinião, e agora, graças às dificuldades dos últimos 2 anos, Israel entende isso muito bem, é que o verdadeiro centro de gravidade é a ideologia do grupo ameaçador, seja o nazismo para o Terceiro Reich, seja o comunismo para a União Soviética, ou seja o salafismo jihadista para o Hamas, Al-Qaeda, Estado Islâmico do Iraque e da Síria, Al-Nusra, Hezbollah. A vitória final vem quando atacamos a ideologia e a deslegitimamos. Quando a jihad for rejeitada por jovens árabes ao redor do mundo,
porque grupos como o Hamas ou a Al-Qaeda são vistos como perdedores e hipócritas, então nós vencemos. Quando ninguém quiser se juntar a essas organizações, então Israel estará seguro. É por isso que estou recomendando, na nova estratégia, o rascunho da estratégia para o presidente sobre contra-terrorismo, que além de realizar ataques cinéticos muito precisos contra os piores líderes terroristas, devemos ter uma campanha muito agressiva de contra-ideologia, operações de informação, guerra de influência, especialmente em colaboração com nossos bons amigos muçulmanos e árabes, sejam eles jordanianos, anaratianos, marroquinos, que conhecem tão bem. Eu sou um católico branco, certo? Há limites para o que eu posso fazer no mundo muçulmano quando se trata de contra-ideologia. Isso não se aplica tanto ao reino hashemita da Jordânia. Eles conseguem realizar coisas que Israel não pode. Então, essa é a lição do dia 7 de outubro. É assim que vencemos. E junto com Israel, nós faremos isso. Dr. Sebastião Gorka, assistente adjunto do presidente e diretor sênior de contra-terrorismo no Conselho de Segurança Nacional, agradecemos por conversar conosco. Conosco.